Então, boa noite a todos e a todos. É uma satisfação essa segunda atividade nossa com a juventude, com o tema juventude, que em uma primeira oportunidade nós discutimos aquilo que seria a formação do Partido dos Trabalhadores no Brasil e os primeiros momentos que isso aconteceu até os governos federais atuais. Hoje, dentro dessa nossa ideia de termos uma consequência a mais naquilo que a gente faz do ponto de vista de ação e mobilização, o desafio é outro. O desafio é pegar um texto clássico do marxismo-leninismo mundial, que é este aqui sobre a ditadura do proletariado, Etienne Balibar, que é um francês que escreve em 1976 esse livro, e que está ali um contexto em que os dois grandes partidos comunistas do mundo, que naquela época, que era o francês e o italiano, estão no auge, mas ao mesmo tempo, nas décadas seguintes, vão entrar em declínio. Então podemos perguntar o que isso faz com que a gente possa resgatar um texto clássico da história do marxismo, mas que a princípio, digamos, de um autor que perdeu. O autor que perdeu porque as teses que ele defendeu, não só no próprio Partido Comunista Francês à época, não saíram vitoriosas. Ele mesmo, 5 anos depois, foi expulso do Partido Comunista Francês. Mas evidente, né, que qualquer pessoa que aí queira ter uma posição política, ele pode nem sempre estar com a maioria. Ou talvez a gente possa pensar, nem deve sempre estar com a maioria, sobretudo nos termos que ele pensa. A exposição aqui, na sequência do nosso trabalho aqui a 8 mãos, então a 10 a rigor, né? Iniciado pela Letícia, depois de Anderson Barbieri, depois de Natan e eu, é um pouco o desafio de dialogar com aquilo que pode organizar a nossa própria ação política, seja no PT Almirante Tamandaré, ou seja naquilo que a gente tem de perspectiva com diferentes espaços de análise. Meu tema que me coube aqui ficou longo, mas eu vou sintetizar em algumas ideias chaves aqui. Primeiro, como a ideia é dialogar inclusive com a juventude, os próprios termos, né? Eu faço uma dicotomia ali, que é os termos utilizados inclusive pelo autor no texto. O que seria então burguesia e proletariado? Definição simples, né? Burguesia, a ideia de que uma classe social surgida na Europa com o desenvolvimento dos burgos medievais e o influxo do comércio na sociedade feudal, o que principia a gozar, com o seu enriquecimento, de crescente liberdade e poder, passando a dominar sociopolítica e economicamente as outras classes sociais, sobretudo a partir da Revolução Liberal Burguesa Francesa de 1789. Proletariado, conjunto de trabalhadores de um determinado país, região, cidade ou do mundo. Proletário, na antiga Roma, cidadão da última classe social, que não pagava impostos e era considerado útil apenas pelos filhos que geravam. Ou, por extensão do termo proletário, cidadão pobre que só tem para viver a remuneração insuficiente à sua força de trabalho. Parece que me identifico mais pelo último aqui dessa definição de proletário. Essa definição é dicionário Wise. É uma definição, portanto, em tese axiologicamente, ou seja, no sentido dos valores, neutra. Mas evidentemente que no autor aqui não tem nada de neutralidade. Bom, dando um passo para a sequência, antes de entrar em alguns termos específicos do livro, também tem a ideia aqui de poder de Estado. Veja só, se pensarmos do ponto de vista das últimas décadas, a partir daquilo que se chamou lá de consenso de Washington, a defesa de privatizações. O exemplo aqui no Paraná, para os professores, Estado que terceiriza funções fins como educação.
ou mesmo, não é, uma forma de privatização, que é você deixar uma empresa capitalista administrar a escola, inclusive, que se discute agora a legalidade disso, que é a contratação dos professores, dos profissionais da escola, não apenas administrativo, mas também dos professores. Poderíamos pensar, bom, então o Estado já era. O Estado, enquanto esfera de organização da sociedade, enfraquecido. Mas a leitura com Balibar, que é essa proposta, nos coloca outra coisa aqui. O Estado, na verdade, ele continua ativo. O que existe é uma ideologia que parece que ele não é mais necessário, e essa ideologia, evidentemente, tem lado. Bom, ou poderíamos pensar, existe então uma diferença entre esfera pública e privada. O período agora, a questão recente na esfera pública brasileira, de um banqueiro financiando um agente público, poderíamos pensar, então, bom, há uma confusão entre esfera pública e privada, como se isso fosse a possibilidade de ter ali isso em separado. O que esse autor nos coloca? Se nós formos para as relações sociais, essa separação, na verdade, é ideológica, não existe. À medida em que as relações sociais de força numa sociedade capitalista é ela que determina como se organiza o Estado, na verdade é até secundário essa ideia de esfera pública e privada. Dito de outro modo, que esse é um dos temas que o autor estava lá naquele momento se debatendo. O Estado seria a organização pública e que visaria ao bem comum? Se isso é verdade, é neutro do ponto de vista de quem está ali, são os agentes políticos desse Estado, porque já está pré-configurado. Uma coisa, olha, já é o bem comum que em última instância que se defende. O que Balibar nos coloca aqui que, evidentemente, que isso é uma visão não só não existente na realidade, como ela não é algo que se comprova por parte de uma visão de uma sociedade a partir das classes sociais, que é essa a questão. Portanto, essa divisão entre as funções do Estado, essas funções do Estado, como colocado na exposição aqui, nas exposições anteriores, ela é uma função que parte de um ponto de vista de instrumentalização do Estado a partir da classe hegemônica no capitalismo, a burguesia. Portanto, o Estado não está a serviço do bem comum, como é este posicionamento ideológico. Bom, seguindo por um outro tópico. Então, se existe, o poder Estado está a serviço de uma classe, e não necessariamente a ideia do interesse comum abstrato. E se existe a contradição básica na sociedade moderna entre capitalistas e trabalhadores, como do ponto de vista de um partido, de qualquer movimento social de esquerda, como que poderíamos pensar a educação política popular? E aí, evidentemente, a primeira questão que se coloca a qualquer organização política é a que classe, na medida em que o pressuposto nós assumimos, a que classe você se destina? Ou depois um segundo ponto para ação prática. Essa classe ela é homogênea? Ela existe enquanto já configurada? Então, por exemplo, a ideia na exposição aqui do Jean, da luta de classes permanente, é de que não só isso não existe, como ela seja em processos de apenas reforma, seja em processos efetivamente e abertamente revolucionários, você tem ali a situação em que essa luta de classes ela é antes, durante e depois. A própria análise do autor nos lembra que um dos problemas na então União Soviética, década de 30, é dizer assim, olha, aqui não existe mais classes sociais, então, portanto, não é necessário nós termos o termo ditadura do proletariado, que é o tema aqui do autor, porque não existe mais contradição de classes nessa sociedade. O que esse autor vai dizer, o que a história sequente vai dizer, é de que não só existia, como poderíamos pensar de maneira ousada por parte desse autor, que haveria, na verdade, uma espécie de capitalismo de Estado, assim como em outros lugares existiriam. Bom, aí nos colocamos para uma outra questão, que é, já encaminhando para essa primeira exposição aqui, para a parte final. Haveria, então, uma crise
dentro de uma crise, haveria uma crise da ideologia jurídica liberal, burguesa, na sociedade da era Trump, na ideia de você fabricar guerras, à medida em que essas guerras elas são ali, a princípio, sem fim. Então esse ponto de vista nos faz buscar no próprio autor o que ele comenta sobre aí a própria ideia de liberalismo burguês. A ideia de que você teria sujeitos livres e iguais na sociedade, ela é literalmente ideológica no sentido de que não existe na realidade. Essa suposta liberdade para que a pessoa possa empreender ou fazer aquilo que esteja de acordo com a sua posição, e supostamente uma sociedade aberta a ter mudanças sociais, passagem, por exemplo, de uma classe social a outra, ela é, a rigor, ilusória. Essa sociedade, e sobretudo ele está escrevendo em 1976, e ele chama aquilo que devemos chamar até mesmo, quem sabe, a globalização atual. Imperialismo, fase superior do capitalismo, em que você tem ali, mais do que nunca, literalmente uma luta de classe na sociedade, em que, a exemplo de uma sociedade como a brasileira, que é tema, por exemplo, da próprio questionamento da ação política feito na exposição do Barbieri, que é a possibilidade de você não ter avanços, inclusive com governo de origem popular. É claro que o autor aqui, por exemplo, não nega a possibilidade de representante de trabalhadores autênticos e legítimos cheguem a governos e que isso possa ser uma possibilidade de avanço. Mas aí vem de novo a questão também levantada aqui pelo Jean, que é qual é a destinação final dessa ação. É só apenas negociar o curto prazo? É ocupar posições em que a pessoa ali tem uma projeção pessoal, mas não avança enquanto classe? Ou a ação política está vinculada a uma ação de classes? Então, evidentemente que esta é uma questão que coloca ali essa possibilidade de ter uma neutralidade no espaço público, ou a possibilidade de que haveria, não é, uma condição de livre trânsito das pessoas com relação àquilo que são as liberdades, como algo, a rigor, não existente. E junto a isso, como nós vemos nas sociedades atuais, a ideia não só da guerra, mas como militarização da escola, e nós vemos de militarização da sociedade, e nós vemos isso nas escolas, por exemplo, essa defesa de escolas que o problema seria a disciplina, e não o que se ensina ali de conteúdo. Dois pressupostos básicos aqui, ideológicos, do liberalismo e da sociedade capitalista. Primeiro, pressuposto ideológico equivocado de que a democracia e a ditadura são opostos. O que nós vemos crescentemente no capitalismo mundial é o apego, muitas vezes, ao uso da força. Percebam, o Trump faz uma guerra que, a rigor, é ilegal, do ponto de vista jurídico interno, porque ele não foi autorizado pelos representantes populares pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos. Pela Constituição dos Estados Unidos está isso. A ideia de que, não é, como tem a direita local paranaense, não é, os Estados Unidos seria uma cópia porque lá todos estão abaixo da lei. E o Trump é acima dela, não é, com essa realidade. Portanto, essa ideia de Estado de Direito também é uma ideia liberal, que teoricamente seria a soberania popular que comandaria, a vontade da maioria. Ela serve à ideologia burguesa, da qual, evidentemente, o Estado é instrumentalizado. Ou, em termos ideológicos, o Estado é uma espécie de agente neutro, na medida em que não haveria não haveria privilégio de classe na representação do Estado, de acordo com essa ideologia. E, ao mesmo tempo, aquilo que é uma constatação, que essa forma ideológica estão dentro daquilo que outros autores dessa tradição que o Balibar está chamam de aparelhos ideológicos do Estado. Portanto, a ideologia não é apenas a resistência e a força militar, mas é a força das ideias aplicada no contraponto entre as classes sociais. Dado o objetivo da relação capitalista, portanto, é que as relações de força, elas
são baseadas, na prática, no monopólio dos possuidores dos meios de produção, a partir do que usam o poder social para controlar as classes populares e trabalhadoras e pressionar o seu modo de vida. Como a exposição se caminha para o final, então vou aqui encerrar com duas questões, dois fatores que decrisam o capitalismo nessa fase do imperialismo. Primeiro, a constatação de que os movimentos nazifascistas ressurgem. Isso ressurge com uma ideia de que eles são os disruptivos, eles é que fazem, então, são antissistema. E, evidentemente, como na Alemanha nazista, eles vão aumentar as crises do sistema de que potencializa o capitalismo com as suas medidas econômicas. E, por último, uma questão que nos é presente na atualidade, que é o chamado progressismo, um termo genérico, que esse progressismo estaria, então, apenas administrando aquilo que é evitar o pior. Evidente que na realidade empírica, como colocado aqui também lembrado, nas exposições, no caso brasileiro, 2022 foi muito importante ter Lula e o PT ganham a eleição para evitar um fascismo precoce, assim como tem em 2026, e cabe qualquer pessoa que tenha ali o mínimo de compromisso com aquilo que é genericamente, podemos chamar de progressismo, novamente está colocada a questão e a importância de derrotar a extrema-direita, de utilizar. Agora, não nos permite finalizar com a análise crítica de que isso é insuficiente. A ideia de que as forças disruptivas, as forças que seriam então contra a ordem, que foi no último século e meio por parte da esquerda, tem que voltar ao ponto de pauta. Quer dizer, uma esquerda que queira, inclusive, colocar claramente como sua estratégia, como lembrado aqui pelo Jean, a estratégia significa as razões finais para o uso, de que é a superação do sistema e não a adaptação a ele. E para isso tem que ter educação popular, o povo tem que saber, olha, nós estamos ocupando esse espaço, não é para manutenção dele, nós vamos tensionar porque existe, como é o caso recente brasileiro, uma luta em tudo. Um país como o Brasil, dentro daquilo que se chama de periferia do capitalismo mundial, mais do que nunca, a luta de classes é presente porque as elites econômicas brasileiras não querem ceder nada. E quando são minimamente ameaçadas, patrocinam o golpe de Estado e fazem com que a regra do jogo, evidentemente, seja distorcida diante dos seus interesses maiores, que é a manutenção de uma sociedade que, embora reconhecidamente desigual, tenta-se fazer com que ela não seja enfrentada às questões que importam. E isso, evidentemente, desse mundo político, dessas classes sociais, não cabe à esquerda se colocar nesta questão, como agir de maneira estratégica, que nós possamos ali ter uma superação das contradições, a partir das contradições, uma superação do estado atual da esquerda, que é colocar como estratégia final a superação do capitalismo, novamente como ponto de pauta. Como primeira exposição, é isso. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.